Confira os crimes do bicho que chocaram a história recente do Rio. Desde a década de 90, a contravenção deixou um rastro de crime sem solução. Rio. O assassinato de Fernando Ignácio, genro de Castor de Andrade, traz à tona a guerra latente pelo controle de pontos de jogo de bicho e máquinas de caça-níqueis do Rio de Janeiro. Ao longo de décadas, a contravenção deixou um rastro de crimes sem solução, alguns desses ligados à própria família Andrade. Em 1998, o assassinato de Paulinho de Andrade, um ano após a morte do pai, Castor de Andrade, deu início a uma série de execuções pelo controle de pontos do bicho. Nenhum dos crimes foi totalmente elucidado. Fernando Ignácio. Polícia suspeita que tiros que mataram contraventor partiram de terreno vizinho ao heliporto e eram de arma de grosso calibre. No caso da morte de Paulinho, apenas o pistoleiro foi condenado. A autoria intelectual da trama, que aconteceu em meio a uma guerra sangrenta dentro da família do Capo, nunca foi identificada e responsabilizada. A resolução de um outro assassinato, o de Miro Garcia, em 2017, também ficou pela metade. Do total de casos analisados, 7, o mais antigo de 2009, ainda estão em andamento e 2 acabaram em absolvição. Em outubro de 2019, sem apresentar provas, Xana Garcia, filha do bicheiro Valdomiro Paes Garcia, o Maninho, disse em entrevista que os homicídios no coração do jogo do bicho, nunca desvendados, expõem uma polícia corrompida. Alvo de um atentado no último dia 8 no Recreio, ela acusou a equipe da Delegacia de Homicídios, DH, que investiga a emboscada que sofreu, de ser um monte de gente vendida. O assassinato de Maninho, pai de Xana, em setembro de 2004, é um dos casos jamais solucionados pela polícia. Após 14 anos, as investigações do caso foram arquivadas a pedido do Ministério Público Estadual. Na família de Xana, além da morte do pai dela, houve 3 assassinatos: o de seu ex-marido, José Luiz de Barros Lopes, o Zé Personal, o de seu irmão, Miro Garcia, e o do pecuarista Rogério Mesquita, braço direito de Maninho e tratado como tio. A própria Xana chegou a ser denunciada com outras 7 pessoas, entre elas 4 PMs e um policial civil, por tentativa de assassinato contra Mesquita. Após assistir desfiles, apontado pela polícia como um dos chefes do jogo no Rio, irmão do bicheiro Maninho é assassinado na Barra após assistir desfiles na Sapucaí. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do MP, se convenceu de que o crime estava ligado ao espólio de Maninho. Apesar disso, Xana e os outros acusados foram inocentados. O amigo da família foi morto meses depois, em janeiro de 2009, em Ipanema. Nunca se descobriu a autoria. Antônio Carlos Silva Biscaia, que foi procurador-geral da Justiça do Rio nos anos 1980 e 1990, relembra que a impunidade desses crimes da contravenção é histórica. Biscaia relata que, na primeira vez em que esteve à frente do MP, em 1984, determinou que fosse aberto um inquérito para investigar contraventores. Ele acabou deixando o cargo 2 anos depois. Em 1991, ao assumir mais uma vez a função, ficou surpreso com a inoperância diante das denúncias. Quando retornei ao cargo, 7 anos depois, procurei aquele inquérito e nada havia sido apurado. Determinei que nada mais fosse enviado à polícia. Prosseguiríamos com as investigações no MP. O grande problema, desde aquela época, é que as investigações nunca são feitas de forma adequada e correta, e os bicheiros têm poder de corrupção e intimidação, avalia Biscaia. Uma ação inédita aconteceu pouco depois, em 1992, quando grandes capos, entre eles o próprio Castor, foram condenados pela juíza Denise Frossard a 6 anos de prisão por formação de quadrilha armada. O julgamento foi histórico e os contraventores pararam atrás das grades. Mas após 5 anos,
eles já estavam soltos. Falta de provas. Mesmo quando há desfecho nas investigações, o resultado é obscuro. Rogério de Andrade era acusado de ser o mandante do assassinato do primo, Paulinho de Andrade, e de um segurança, mas ele e seu irmão, Renato Andrade, também réu, foram inocentados por falta de provas. O único condenado foi o ex-PM Jadir Simeone, que afirmou ter matado Paulinho a mando dos irmãos. Simeone morreu no presídio. Rogério foi indiciado também pela morte de um ex-segurança, o bombeiro Antônio Carlos Macedo. A polícia concluiu que ele planejou o crime para se vingar do assassinato do filho, Diogo, até hoje não esclarecido. Mas Rogério nem foi levado a júri, pois a justiça não viu provas contra ele. Não é só a corrupção. A estratégia do bicho também passa pela intimidação. No final, sempre prevalece a impunidade, afirma Biscaia. Em nota, a Secretaria de Polícia Civil informa que todos os casos são apurados com rigor, independentemente da natureza dos envolvidos. Além disso, destacou que trabalha em parceria com o MP e, em casos supostamente relacionados à contravenção, vem atuando com o GAECO. Ainda segundo o órgão, a DH da capital tem empenhado todos os esforços para a elucidação dos casos, ouvindo testemunhas e fazendo diligências, inclusive referentes à tentativa de homicídio contra Xana Garcia. Morte de Castor deu início à guerra pelo controle dos negócios ilegais na família. Integrante da terceira geração de uma família ligada ao jogo do bicho, Castor Gonçalves de Andrade Silva se tornou o chefão da contravenção no Rio nos anos 1970 e chegou a expandir seus domínios para o Nordeste. O capo morreu de infarto em abril de 1997, o que deu início a uma guerra entre herdeiros, com consequências na estrutura do jogo do bicho como um todo. Castor havia escolhido Rogério, seu sobrinho, para comandar o jogo na Zona Oeste e em outras áreas do estado. Filho de Castor, Paulinho não concordou com a decisão e iniciou uma guerra com o primo. Em 1998, Paulinho e um segurança foram assassinados na Barra. Genro de Castor, Fernando Ignácio Miranda, começou então uma disputa com Rogério. Com a cidade dividida em áreas de domínio de cada uma das famílias desde os anos 1970, as disputas por poder são mais frequentes entre parentes. Isso aconteceu com os Andrade e os herdeiros de Valdomiro Paes Garcia, o Maninho. A entrada das máquinas caça-níqueis nos negócios da contravenção no início dos anos 2000 também contribuiu para o aumento dos conflitos. Atualmente, um componente explosivo na guerra da contravenção é o arrendamento de áreas. Um relatório de inteligência do MP explica como funciona o mecanismo. Os chefões, quando não exploram eles mesmos os territórios, criam uma chancela para autorizar a exploração na sua área de controle, ganhando um percentual do lucro com as máquinas caça-níqueis ou um valor anteriormente fixado. Hoje, há disputas entre arrendatários.